a palavra this. E antes de concluirmos este capítulo, é necessário introduzir this. Quando um método é chamado, ele recebe automaticamente um argumento implícito, que é uma referência ao objeto chamador, isto é, o objeto em que o método é chamado. Essa referência se chama this. Para entender this, primeiro considere um programa que cria uma classe chamada PWR para calcular o resultado de um número elevado a alguma potência inteira. Beleza. Aí a gente pegou e a gente tinha implementado esse programa. Tá. Nem adianta ir para frente. Vamos lá. Você achou? Tá. Como assim? Ah. Hum. Tá. Porque para você ficou tremendamente claro o que ele disse. Sim, sim, é uma palavra que. Tá. Então, ó, eu percebi que a parte importante do que. Tá. Uhum. Hum. Então, quando quando um método é chamado, ele recebe automaticamente um argumento implícito, que é uma referência ao objeto chamador. Então, o argumento implícito é a referência ao objeto que chamou o método, no caso. Porque o método
O método ele é declarado na classe, certo? Mas a classe não é, a classe não existe em si. O que existe é uma instância do objeto, que é uma cópia da classe na memória e que tem os seus próprios argumentos. Né? A gente falou na última discussão a diferença entre argumento e, ah, e parâmetros, né? Não foi isso? Lembrem. Isso é. Então, vamos lá, repetindo. Deixa eu anotar isso aqui. É, como é que é? O argumentos. Então, argumentos, valores passados para passados através dos parâmetros. Tá. Então, um método possui parâmetros. E aí, quando eu chamo um método, eu passo argumentos para ele. Tá. E aí, pelo que eu entendi nessa leitura aqui, quando o objeto A chama o método PWR, por exemplo, implicitamente eu estou passando uma referência representada pela palavra this, que linka o parâmetro ao argumento passado pelo objeto. Ou será o contrário? Liga o. Uhum. Tá. Aí ele passa uma referência do objeto chamador. Uma, uma, isto é, o objeto em que o método é chamado. Pois foi o que eu disse. O método ele pertence à classe. E aí, como o objeto é uma cópia da classe, o objeto tem acesso ao método. Só que dentro do método, para eu fazer referência a quem chamou esse método, eu uso a palavra this. This é uma referência ao objeto chamador. É isso que está escrito ali. E eu acho que é isso que eu repeti em outras palavras. Quando um método é chamado, ele recebe automaticamente um argumento implícito. Então, argumento é um valor passado através de um parâmetro. Então, é um parâmetro implícito que tem no Java, que
O programador não tem acesso, é uma coisa que é por baixo do pano, por isso que se chama implícito. Que é uma referência ao objeto chamador, isto é, o objeto em que o método é chamado. Essa referência se chama this. Para entender this, primeiro considere um programa que cria uma classe chamada PWR para calcular o resultado de um número elevado a alguma potência inteira. Aí aqui, no primeiro exemplo, ele não usa this, né? Ele tem a classe PWR, ele declara B como double, E como int, val como double, declara o construtor e o construtor ele recebe então dois argumentos, certo? Ele tem, isso aqui são argumentos, né? Base e exp. Aí ele beleza, aqui, aí depois ele tem aqui val igual a 1 e ele faz um if aqui, né? Se for 0, ele retorna, que a gente já discutiu isso no último encontro, para o ponto de execução de onde foi chamado, porque até agora isso aqui é só a classe, nada aconteceu. Isso aqui nada está acontecendo. Tem um for aqui, beleza. E depois um método getPWR que retorna val. E aqui é a classe demoPWR que usa, de fato, a classe PWR. Nessa classe, o programa inicia declarando 3 variáveis do tipo PWR, cujos parâmetros são 4 e 2, 4.0 e 2, 2.51, 5.70, certo? E aí, depois ele tem 3 linhas em que ele dá saída. Dá saída, coisa e tal, e aqui ele chama o método getPWR. Nesse momento aqui, em que ele chamou new para cada uma dessas linhas, ele fez a alocação dinâmica de um espaço na memória e criou o objeto x, y e z. Tá? Aí, esses objetos, ao serem criados, o construtor dessa classe, ele já calcula val automaticamente. Se exp for igual a 0, ele já dá o return, ele devolve já para o ponto de execução. Então, se esse cara aqui fosse o primeiro, se z fosse o primeiro, ele começaria, né? Ah, beleza, a base é 5.7, o exp é 0. Aí ele pega o valor de base, carrega em B, pega exp, carrega em E, aí diz assim, val, carregue 1 em val. Aí, se exp é igual a 0, retorna. Quando ele chega nesse ponto, ele já vai para essa linha aqui, para essa linha que seria a segunda. Entendeu? Né? Ou quando ele faz isso por último, ele já entra aqui. Quando ele entra aqui, ele pega os valores de xb e de xe, né? que são carregados nesse caso aqui, né? Nesse objeto, e vai e retorna. Beleza, isso aqui a gente viu, eu entendi esse código aqui certinho. Agora ele vai falar, né? Como você sabe, dentro de um método, os outros membros de uma classe podem ser acessados diretamente, sem qualificação de objeto ou classe.
Logo, dentro de getPWR, a instrução returnVal significa que a cópia de val associada ao objeto chamador será retornada. No entanto, a mesma instrução pode ser escrita assim: return this val. Aqui, então, por que ele pode colocar this? Porque ele, dentro de um método, os outros membros de uma classe podem ser acessados diretamente. A gente sabe disso. Então, por isso que ele val é um membro de dado. Tá aqui. É um double. Ao objeto chamador. Uhum. Então, agora, quando que é imprescindível usar this? Eu acho que é aí que eu não entendi ainda. Aqui, this referencia o... É. Aqui this referencia o objeto em que getPWR foi chamado. Portanto, this val referencia a cópia de val pertencente a esse objeto. Por exemplo, se na instrução anterior getPWR tivesse sido chamado em x, this referenciaria x. Escrever a instrução sem usar this é apenas uma forma de abreviar. Esta é a classe PWR inteira escrita com o uso da referência this. Referencie o B de quem chamou esse método. É isso que a gente leu anteriormente. O B, se x chamou, o B é o B do x. Se o y chamou, o E é o E do y. Que é a instância. Mas quando, Jean, quando que o x chamaria um valor de uma variável e eu entregaria a variável de outra instância para ele? Tá bom. Então, referencie... Tá. Tacou o this nele. Olha, esse B é o B de quem chamou. Esse val é o val de quem chamou. Não é o val do outro, é o val de quem chamou. Então, esse val é esse val multiplicado pela base. Carregue neste val este val de quem chamou vezes a base. Na hora de retornar, retorne este val. Não é o val de outro, é de quem chamou. Na verdade, nenhum programador de Java criaria PWR, como acabei de mostrar, porque nada é ganho e a forma padrão é mais fácil. No entanto, this tem algumas aplicações importantes. Por exemplo, a sintaxe Java permite que o nome de um parâmetro ou de uma variável local seja igual ao nome de uma variável de instância
Hum. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Por exemplo, a sintaxe Java permite que o nome de um parâmetro ou de uma variável local seja igual ao nome de uma variável de instância. Quando isso ocorre, o nome local oculta a variável de instância. Quando isso ocorre, o nome local esconde a variável de instância. Você pode ganhar acesso à variável de instância oculta referenciando-a com this. O código a seguir é uma maneira sintaticamente válida de escrever o construtor PWR. Então, olha lá. PWR, double B int E. This, B, recebe B. This referencia a variável de instância, não o parâmetro. Ah, entendi. Isso aqui é a variável. Eu lembro quando você me perguntou quem é variável local e quem é variável de instância. E eu não. Eu simplesmente. Fe, fez um branco assim. Né? Era tudo branco na minha frente. E eu não conseguia ver através desse. Ah, é. Quem, quem é um, quem é outro. This. Tá, agora. Certo. Da, entendi. Usaria no argo. Tá, mas nesse caso. Não, não, não. Só me responde. Não, só me responde uma coisa. Espera aí, deixa eu perguntar. É, é, eu tenho. Eu tenho um aro. Eu sou o objeto Marcelo, tá bom? O objeto Marcelo tem aro 14. Então, se eu pego this aro, é 14. Tudo bem? Que é o
o meu aro. Aí eu quero comparar o aro da bicicleta J. Aí então eu vou colocar desaro maior ou igual j.getAro. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Só um instante. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Estou a ver. Tem que aumentar aqui. Tá. Classe pneu. Private int aro get aro. Aro igual. Não, get aro é abre e fecha, não é? Tá. Demo carro. Static void main args. Você trocou o G com o R, esqueceu do S. Assim. Carro, new carro. Beleza. Certo.
7, aro 15. Ahn, e- Deixa eu pensar. Bom, a- tá. Então o método é o que a classe faz, né? Ahn, o, a classe carro, ela pode se organizar, quer dizer, é, na classe carro, na classe carro, porque ah, entendi. Não, tá. O pneu, ele sabe quem ele é? Ele sabe. E ele sabe quanto tem o aro dele? Ele sabe. O carro só sabe que tem pneu, mas ele não tem acesso direto ao tamanho do aro. É isso que você está me dizendo. Então eu posso comparar dois tamanhos de pneu. Sim, eu posso. Então eu colocaria na classe pneu a comparação do aro. Tipo, é, compara aro, vai, sei lá. Um boolean. Certo, certo. Então eu recebo o outro pneu. Eu recebo o outro pneu. Tá. Eu recebo um pneu auxiliar. O chamador é this. This aro é if. Di- Espera, 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 deixa eu pensar. Auxi eu criei um objeto, Auxi. Para eu acessar o aro, eu tenho que fazer get aro. Auxi get aro. Dá um return true aí. Else return false. Sim, sim, claro. Não, perfeito, não. Sim, não é, nesse caso não é necessário, entendi. Ah, tá, vamos lá.
É sim, é sim. E então, ah, tá. Ah, eu entendi. Aí agora, if minivan get o Sandero get pneu. Aham. A comparação. Uhum, uhum. Não, e aí nesse. Certo. E eu posso reescrever o código de comparação conquanto eu mantenha o retorno do tipo, igual retornando o mesmo tipo. Isso não vai quebrar meu código. Tá, entendi. É quem chama, ou seja, como Sandero foi quem chamou, eu passo minivan. E vale o contrário também, né? Se a minivan chamasse, eu passaria quer dizer, se o Sandero chamasse, eu passaria a minivan no parâmetro e lá eu carregaria diz com o Sandero, que é quem está chamando. Entendi. Então, voltando a ler o que ele escreveu ali em cima, ah, um método. O método recebe automaticamente um argumento implícito, que é uma referência ao objeto chamador. Essa referência se chama this. Entende? This é uma referência variável. Nessa versão, os nomes dos parâmetros são iguais aos nomes das variáveis de instância. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. É... Não, ficou super claro agora, sim. Tá bem didático mesmo.
Lê de novo Então, aquela, aquela definição que você tem aí. eu vou bater a foto, mano, para ti também. É que aqui ele faz o this, né, como para chamada de construtores, né? Então, assim, se eu quiser, por exemplo, chamar vários construtores dentro do meu objeto, eu posso usar a palavra this, porque tem uma autorreferência. Vários construtores. Como assim? Você pode ter mais que um construtor? Um exemplo aqui, né? Vamos exemplificar, porque isso também você pode reutilizar bastante, entendeu? Então, Hum. imagine o seguinte, ó. Eu, nossa, desmarquei a estava marcado já há um bom. Tinha um marcador de página dela aqui, Ah. desde a época que eu tinha estudado, aí ficou, sabe? Porque eu achei muito importante isso aí. Deixa eu procurar de novo onde está a página aqui, rapidinho. Puta que pariu. Ah, tá aqui. 56. Oi, bi, 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 bi. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma coisa de cada vez. Vê se tu consegue ler. Deixa eu ver aqui. Miudinho, hein? Conseguiu Aí, ler? peraí. Ele fala, eu mandei duas páginas pra você. Aí que ele fala lá. Na primeira. Porque já tá no final da página, né? A palavra-chave Ah, tá. diz. A palavra-chave Aí ele faz diz: uma. revisitando a classe, podemos ver que a partir do código é repetida entre os construtores e métodos sobrecarregados, o que é de se esperar, uma vez que a função desses. Deixa eu ver. Uma vez que a função desses é similar. Como o código é repetido, podemos esperar que sua manutenção seja trabalhosa, pois se parte do código ou algoritmo tiver de ser mudada, terá de ser mudada em vários pontos da classe. Suponha, por exemplo, que o robô possa se mover também na diagonal. Nesse caso, boa parte do conteúdo dos métodos move deverá ser reescrita. A classe robô Simple Zero pode ser reescrita de forma que a redundância entre trechos de código seja minimizada. Tá? Onde que está o ponto que ele define a palavra? Não. Para, Na outra página, aí no parágrafo que ele diz para construtores, para construtores. a tarefa é mais complicada. Não podemos chamar um construtor diretamente. Felizmente, Java cria internamente para cada instância uma autorreferência, ou seja, uma referência à própria instância. Essa referência é representada pela palavra-chave this. Para chamar um construtor de dentro de outro, basta usar a palavra this, substituindo o nome do construtor.
Construtores não podem ser chamados indiscriminadamente de dentro de qualquer método. Existem algumas regras para a chamada de construtores que são: somente construtores podem chamar construtores como subrotinas. Se um construtor for chamado a partir de outro, a chamada deve ser a primeira linha de código dentro do corpo do construtor. Construtores não são chamados pelos seus nomes, e sim por this. Construtores, tá, entendi, porque é uma autorreferência. Eu estou chamando um construtor, aí tá. Construtores podem chamar outros métodos. Por exemplo, pode ser interessante ter um construtor em um método que inicializam as instâncias e chamar o método de dentro do construtor. Métodos não podem chamar construtores, nem mesmo com this. Construtores não podem ser chamados recursivamente. Um construtor só pode chamar diretamente outro construtor e não a si próprio. Tá, e como que... Me dá um exemplo de dois construtores, então. Isso é sobrecarga? Daí a gente entra na parte de sobrecarga? É mais ou menos isso aí, ó. Eu tô escrevendo aí para você, ó. Ah, tá. Carro. Int porta, int motor. Tá. This... Pronto. Tá vendo a linha 38? Tô. O this porta, ele chama um construtor da linha 34. Carro. Int porta. Carro. Int porta, int motor. This porta chamou o construtor. Pera aí, eu tenho a classe carro, né? Isso. A classe carro, ela tem porta, potência do motor e tem pneu. Aí, beleza, eu tenho ali o método get, que não vem ao caso no momento, e aí eu tenho um construtor. Quer dizer, um carro tem que ter pelo menos uma porta, é isso que você está me dizendo? Não, eu vou passar as portas, né? Na hora que eu criar o carro, aí aqui eu tenho que passar, né? Posso botar aqui 4 portas. Mas eu posso Eu posso colocar botar 4, portas mais uma porta de motor. então, ou seja, um carro para quando eu crio um novo carro, eu posso criar ele, mas eu não posso criar um carro só com motor, por exemplo. Não tem esse construtor. Não existe o construtor só de Não motor. existe. Aí eu teria que criar. Aí eu só exemplifiquei com esses dois construtores para ver como é que eu faço a autorreferência dele para ele chamar o construtor já uma vez. Entendi. Esse Do que eu botar diz aqui, em vez de eu botar aqui, né, na linha 39. diz porta igual a porta? Isso. Aí eu chamo o construtor dele. Tá. Tá. Aí já sabe o que vai fazer. Ah. Por que ele, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó. Tá certo? Não ia compilar, né? Não, não vai, porque ele, tá vendo aqui? Ele tá igualzinho, é int, E a né? int, exatamente. Aí ele, opa, eu não vou saber resolver quem
quando você está chamando motor e quando você está chamando porta. Perfeito, perfeito. Agora, se o motor fosse um outro tipo, Outra funcionar. característica, fosse string, né? Aham. Aí funcionaria. Isso, na Tá. realidade. Diz potência motor, recebe motor. Fazer assim, né? Carro, string, um tipo diferente, né? Aham. Aí, beleza. E deixa ali. Tá. Diz potência motor, recebe motor. Aí aqui teria que ser string. String, para poder, né? Ela é fortemente tipada, né? E ali string. Tá, tá. E aí eu posso passar. Se eu passo só int, é porta. Se eu passo só string, é motor. Agora, É. necessariamente eu preciso passar string, int e depois string. Uhum. Tá. Aí aqui eu faria, aproveitando o código, né? Ah, muito bem, muito bem. Tem que fechar, né, o parêntese. Eu acho que é assim. Tá, tá, interessante. Então, Então, ó, seguindo aqui, ó, achei interessante o que ele falou aqui, né? Quando ele que no caso que os nomes dos parâmetros são iguais aos variáveis ao das variáveis de instância, a this é utilizada para expor as variáveis de instância. Então, ou seja, eu estou dizendo para o Java, né, que essas aqui são as variáveis de instância. E uhum. agora, é uma viagem total minha aqui. Ai, ai. Se eu invertesse e colocasse b igual a this b, eu iria estar meio que chumbando, né, o valor Uhum. se eu tivesse inicializado já a classe, se ela tivesse um valor chumbado no código, né, como você bem, Uhum. bem disse. Então, funcionaria, né, mas não faz muito sentido. Então, qual a diferença entre uma classe e um objeto? Vamos seguir, ô Jean? Ou o que você acha que... Vamos lá. Vamos. Vamos fazer esse teste aqui ou não? Qual a diferença entre uma classe e um objeto? Qual Classe, é a diferença? a classe é o projeto, né, que vai definir um objeto. E um objeto é uma instância. Ele existe na memória do computador, né? Uhum. Como uma classe é definida? Uma classe é definida ah, através do tipo que ela vai retornar, o nome e eventualmente os seus argumentos. Seria isso? Não que ela vai retornar, ela é definida pela palavra class, né? Tem um nome, e aí tem os membros de dado e de método, né? Mas uma classe ela também tem um tipo, não tem? Não. Ah, tá. Classe é Ela tem lá class e o nome. ela tem o Como é que ela class, é o definida? nome e as variáveis de E aí instância. ela pode ter membros, né? Esses membros podem ser de dado ou de métodos, né? Ou de operação. Cada objeto tem uma cópia de quê? Ela tem uma cópia da Ó, classe. cada objeto tem sua própria cópia de quê? Ah, tem a sua própria cópia de quê? A sua própria cópia de O que ele suas copia? Tu acha que ele variáveis. copia? Ele copia suas variáveis de É instância. isso aí. Uhum. Tem uma própria cópia de suas variáveis de instância.
Usando duas instruções separadas, mostre como declarar um objeto de nome counter e uma classe chamada myCounter. Aí, bom, aí a gente já estava fazendo aqui. Ó, mostre duas instruções separadas. Mostre como declarar um objeto de nome counter. Então, objeto seja counter e a classe chamada myCounter. Tá, você está vendo a minha tela? Ou Eu não? tô vendo. Tá vendo? Bom, vou escrever aqui Então, então. como é que O- faz isso aí? Cada 4, né? Vou copiar aqui. Mostra como declarar um objeto de nome counter e uma classe chamada myCounter. Primeiro eu tenho que declarar a classe, né? Então é class Isso. Declara aí. myCounter. É isso. O quê? A Fechou. classe. A classe. Classe é isso. Não Uhum. precisa, né? Isso. Aí eu tenho que colocar ponto e vírgula aqui, né? Ou não? Tem que. Tem que ter. Não. Aí não. Não, aí não. Não, nesse caso aí não. Nesse caso não. Tá. Porque vai estar ali dentro. Já o objeto counter vai ser my counter igual new my counter. Tá Seria, faltando aí, parece. é o construtor. Isso. Tá. Pronto. Fechou. É o construtor. Mostre como um método chamado myMath será declarado se tiver um tipo de retorno double e dois parâmetros int chamado I e B. Mostre como um método myMath será declarado se tiver um tipo. Então, Tipo de retorno, double. tá? Então, como é que é declarar esse método aí? myMath. Ops. Abre e fecha. Tarará. Ele vai retornar double return. Não, aí, ó. Peraí, vamos deixar aqui. Return. Pensa aí, tá errado. Tá errado. Não, tá, é que eu não coloquei os parâmetros ainda. Então tá, vai, coloca aí. Int A, int B. B. Beleza. Aí seria assim, né? This A igual a this B igual a B. Suponha que a classe tivesse essas variáveis de instância. Ah, tá, mas ele tem que retornar double. Ele tem que retornar double. Eu poderia criar assim double x igual a 1.0. Sei lá. Return a vezes x. Tá certo, tá. Até aí tá certo, mas não resolveu a questão. O que tá faltando aí? Mostre como um método chamado. Eu quero ver o cérebro pegar fogo.
tá. Ainda não acertou. Opa, tá Double. começando. Retornando double, my math. Ele recebe int A, int B. Ai, meu Deus. Ainda não tá certo ainda. Tá quase certo. Falta definir a visibilidade desse método aí, né? Se não tiver visibilidade, seria Ah, público, seria private, seria... entendi. Falta Mas aí, no definir. caso aí, a resposta é só double, né? Ou seja, tem que dizer que ele retorna alguma coisa, né? O nome, né? Eu não E preciso os nem desse. parâmetros, Eu nem preciso disso aqui então. não. Tá. Isso aqui a gente já havia visto antes, né? Você chama de. Como é que você chamou esse Assinatura. cabeça? Hã? Assinatura do método. Assinatura do método. Isso. Assinatura do método. É Que é o assim. retorno, o nome dele e os parâmetros, né? É o Faz parte retorno. da Não, é a assinatura do método. visibilidade. Visibilidade. Retorno. Retorno. Nome e parâmetros. Assinatura do método. Tem a visibilidade, o retorno, o nome e os parâmetros. Tá. Ah, como um método deve retornar se um valor for retornado? Como assim, cara? É o retorno, né? Tá. Ele aqui Pô, tem a seria resposta. utilizando a palavra, né? É. A palavra proscrita, como é que é? A palavra Literal, ela não tem valor. Como é que é? É reservada. a palavra reservada. Reservada. Return. O que nome tem um construtor? Que nome tem um construtor? Uhum. É o mesmo nome da classe. Que nome tem? É isso aí, mano. Matou a O pau, mano. mesmo nome de sua classe. O que new faz? Aloca dinamicamente o espaço necessário de memória para conter o objeto a ser instanciado. Tá bom essa resposta? Tá? O que é coleta de lixo e como ela funciona? Ninguém sabe como funciona. Ninguém Como ela funciona? sabe Não, sabe sim. como. Ninguém sabe quando ocorre. Quando é diferente, né? Ninguém sabe quando ocorre. Ninguém sabe quando ocorre. E, e ela funciona funciona liberando Uhum. a memória, Espaço de memória, né? liberando espaço de memória, espaço de memória, tá? Finalize é um método que que libera a memória, né? É tipo uma coisa que não serve para nada também.
Sério, pô? Quando tu precisa liberar. É o método que força, força Não serve a pra nada, pô. O cara aloprou, bicho. que, que força Tá a que nem o liberação. touch do Mac no touch bar. Não serve pra Isso nada aí não esse serve touch pra bar, pô. nada. É uma O palavra. cara é um monstro. Porra, não serve pra nada, imagina, cara. Vou Como é que te ele contar. como é que o engenheiro convenceu então o chefe de projeto a É, botar aquilo em produção, cara? Se não serve pra é, nada. e deve ter pegado muita porrada na cara esse engenheiro. Meu, esse líder de equipe é um uma parada É um reserva. imbecil, coloca essa porra aí. Mas pra que serve? Serve pra nada, mas eu gostei. Eu gostei. É, achei bonito. É uma palavra reservada que Cara, isso é uma coisa auto interessante, né? Porque, digamos assim, né? Isso é a consequência, né, do grafeno, né, cara? é, né? Por quê? É, porque o grafeno ele possibilita ter a alta sensibilidade, né? Ele sabe onde você está tocando no local, né? Ah, tá. Ele tem uma alta condução de. Aí ele consegue identificar em que parte você está tocando, né? É, Então, por exemplo, sabe aqueles. Antigamente o iPod lá, que tinha o cor de volume, né? Só no toque, no, sim, sim, sim. aquilo lá é grafeno, cara. Aquilo ali é resultado de grafeno. Tem um sensor debaixo dele ali. Que ele sabe se você está fazendo sentido horário ou sentido anti-horário. Aquilo Ah, é é? grafeno. É grafeno aquilo, cara? Porra, mas já acharam então É, uma. o sensor dele é. A Intel de computador de coisa, eu acho que vai grafeno aqui também. Ah, é? É um material tão fino, cara. Fino, fino, É finésimo. Que dá para atômico, você né? É um construir tela. negócio. É a tela touch, né? Dá para você construir tela touch. Então, ó, ele pergunta aqui o que é diz. Aí eu coloquei que é uma palavra reservada que autorreferencia o objeto que chama um método, que autorreferencia o objeto chamador. Não é melhor assim? Uhum. Fica melhor, né? É, o objeto chamador, seja lá o que ele está chamando. Uhum. Um construtor pode ter um ou mais parâmetros? Sim, o Jean mostrou isso para mim. Se um método não retornar um valor, qual deve ser o tipo de retorno? É. O ID. É isso. Isso aí, cara. É isso aí. Chegamos ao capítulo 5. Ô, caraca, mano! Olha só, hein? 133. Você, ô Jean, não quero falar nada não, cara, mas você tá no capítulo 4, na iminência de ir pro 5 também lá no português, hein? Porra, Vamos, mas você tem que é ver o pau a seguinte. pau, hein? Vamos ver agora. Tá não, tá pau, não. Você tá muito acelerado. Sacanagem, hein? Não dá pra comparar isso aí, não, cara. A gente tá pau a pau, cara. Os dois, a Tu gente. quer falar isso lá pro professor Platão, aí tu joga o livro dele no lixo, né? Porque tá muito devagar, isso aqui tá mais rápido. Ai, ai, ai. Não, mas é. Não tem nem como comparar. Não dá, né? Eu não vou nem responder porque essa pergunta tá errada. Olha, isso aí não merece nem resposta, cara, porque a pergunta tá errada, entendeu? Caraca. Principais habilidades e conceitos que do Não capítulo é só cinco, porque, não é só porque que são livros que dá pra comparar, né? né? Existem livros e livros.
Mais tipos de dados e operadores. Isso. Entender e criar arrays. Isso é bom. Criar arrays multidimensionais. Isso é melhor. Criar arrays irregulares. Isso é complicado. Aí, isso aí que eu acho que é interessante, assim, interessante no seguinte sentido, né? De que raramente você trabalha com array em Java, você trabalha mais com coleção, né? Hum, Mas o importante de aprender isso aí é o seguinte, se tu for fazer o certificado, ele vai te cobrar array também. entendi. Que a galera vai direto para coleção porque já pega o objeto inteiro. Não, é que, assim, com coleção existe uma série de operações que você sai utilizando que você não precisa implementar. Então, por exemplo, ele tem um compare. Você não precisa fazer aquele compara lá que a gente fez. Ah, tá. Ele já, porra, a coleção ela é inteligente nesse sentido. Ele sai usando ela, eu faço assim, collect.sort, passa o objeto, aí ele se vira, mano. Arrays irregulares. Como, Aí, como diz a professora lá de Java lá na Unicamp lá uma vez, ela falou, os alunos adoram, depois do final de curso de estrutura de dados, eu mostrar para eles que tem coleção. Então, tudo aquilo que eles ralaram de fazer, aí já tem uma biblioteca pronta. E só falta me matar. saquei. E, bom, Porque tem enfim. pilha, aí tem lá na coleção, tem pilha, pô, tem Você me instrumento. comentou isso. Tem pilha, tem FIFO, Lista tem ligada, LIFO, lista, tem tudo, pô. Já tá lá tudo feito. Só é deck, saber, deck, né? tem tudo implementado. E da maneira mais eficiente. Entendi. Suste, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Pss, pss, pss. Aqui. Suste. Não quer vir. Ah, sintaxe alternativa de declaração. Atribuir referência de arrays. Usar o membro de array length. Usar o laço for de estilo for each. Trabalhar com strings. Aplicar argumento de linha de comando. Usar operadores bitwise e aplicar operador interrogação. É um capítulo prático, né? É o que parece aqui. Não, não só prático, mas também de conceito, né, do Java, né? Por exemplo, o array, como é que ele Mas trabalha. o array do Java difere do array do C, por exemplo? É uma coleção de objetos que tem um índice de 0 a n. E para mim porque é o seguinte, a questão no C, né? Quando eu crio um array nele, ele vai criar um espaço de memória para um tipo primitivo, né? Sim. Aí, meu filho, Char, int. isso. Aqui a gente pode criar um array de objetos. Ah, então ele vai guardar a referência dos objetos, né? E aí eu chego nos objetos a partir do get, Dos métodos, né? dos Dos métodos, métodos, não? dos métodos. Não do get, mas dos Uhum. métodos. Então, Seja. quando ele é um array primitivo, verdade, é igualzinho. Mas quando eu tenho uma coleção de objetos nesse array, aí já aí eu trabalho diferente. Eu trabalho com as referências, né? Que seria Seria o nome a do instância, objeto, né? a A instância, instância ter acesso a instância pelos, seguida dos métodos. isso, o ponto, né? O nome da Do instância, ponto, operador, e operador ponto. Este capítulo voltará ao assunto dos tipos de dados e operadores Java. Ele discutirá arrays, o tipo string. Aí isso é uma classe, né? isso. Aí, no caso aí também, nesse capítulo aqui, eu tô vendo, ele vai falar sobre o string, né? A classe string, e ele vai falar quando ela é um literal e quando ele é um objeto. Tá, Literal, ou seja, ele é um valor, né? certo. Os operadores bitwise e o operador ternário. Também abordará o laço for Java de Uhum. estilo for each. Ao avançarmos, os argumentos de linha de comando serão descritos. Então, ele define definição de array. Vamos lá. Um array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo,
referenciadas por um nome comum. Em Java, os arrays podem ter uma ou mais dimensões, embora o array unidimensional seja o mais popular. Os arrays são usados para vários fins, porque oferecem um meio conveniente de agrupar variáveis relacionadas. Por exemplo, você pode usar um array para armazenar um registro da temperatura máxima diária durante um mês, uma lista de médias de preços de ações ou uma lista de uma coleção de livros de programação. A principal vantagem de um array é que ele organiza os dados de tal forma que é fácil tratá-los. Por exemplo, se você tiver um array contendo as rendas de um determinado grupo de famílias, será fácil calcular a renda média percorrendo-o. Os arrays também organizam os dados de forma que eles possam ser facilmente classificados. Embora os arrays Java possam ser usados da mesma forma que os arrays de outras linguagens de programação, eles têm um atributo especial. São implementados como objetos. Esse fato é uma das razões para uma discussão dos arrays ter sido adiada até os objetos serem introduzidos. Na implementação de arrays como objetos, muitas vantagens importantes são obtidas, e uma delas, que não é menos importante, é que os arrays não usados podem ser alvo da coleta de lixo. Danada, famigerada coleta de lixo que ninguém sabe não para que serve, mas quando acontece. Os arrays unidimensionais. Um array unidimensional é uma lista de variáveis relacionadas. Essas listas são comuns em programação. Por exemplo, você pode usar um array unidimensional para armazenar o número de conta dos usuários ativos em uma rede. Outro array poderia ser usado para armazenar as médias de rebatidas atuais de um time de beisebol. Para declarar um array unidimensional, você pode usar esta forma geral: tipo, nome array, abre e fecha, new, tipo, tamanho. Por isso que o main void, o main, né, a classe main, ela retorna string. E aí, args, como você disse, é o nome, poderia ser chapéu de coco, abre e fecha, que é o tipo, né? Olha lá, tipo, nome array, abre e fecha. É isso? Você tem que lembrar que ele, como eu falei para ti, né? O array ele trata como um objeto, né? Tá. Aqui, tipo declara o tipo de elemento do array. Normalmente, o tipo de elemento também é chamado de tipo base. O tipo de elemento determina o tipo de dado de cada elemento contido no array. O número de elementos que o array conterá é determinado por tamanho. Já que os arrays são implementados como objetos, a criação de um array é um processo de duas etapas. Primeiro, você declara uma variável de referência de array. Depois aloca a memória para o array, atribuindo uma referência dessa memória à variável de array. Portanto, os arrays Java são alocados dinamicamente com o uso do operador new. Veja um exemplo. A linha a seguir cria um array int de 10 elementos e o vincula a uma variável de referência de array chamada sample. Int sample, abre e fecha, colchete igual a new int do tamanho 10. Ô, Jean, acho que cabe aqui. Aqui ele mostra em duas linhas, né? O que foi feito em uma linha aqui. Você bateu na tecla de que eu tenho que levar em consideração que o array em Java é constituído de objetos. Então, para cada array eu vou ter uma referência de memória, é isso? Uhum. Não é igual ao C, que eu tenho uma referência e aí eu tenho, por exemplo, espaços de memória contíguos que guardam os elementos. Então Java usa mais memória por isso.
Isso é uma das coisas que ele faz com que ele use mais memória, porque ele vai tratar isso como um objeto, né? E não quer Tá. dizer que eles estão contigo. E aí, no caso do Sim. array, ele é só um tipo de. Eu não posso colocar um array string e objeto e inteiro. Ele é Aham. só de uma coleção de um tipo. Ou Então, é se é inteiro. double, ou é. Mas eu posso ter arrays de objetos, né? Eu posso, por exemplo, ter um array de carro. Isso, pode ter. Daí, por exemplo, a gente definiu lá aquela classe carro, eu seria carro, né? Uhum. Sei lá, consórcio, abre e fecha, e aí new, aí carro 10 por exemplo. É, Então eu tenho um array, é. Uhum. No um, caso aqui, por exemplo, né, fazendo de novo, voltando lá para o C, quando você acha o início do array. do array, você, sabendo o tamanho, você consegue navegar sobre todos os elementos deles baseado no tamanho do que você ocupa para cada elemento, né? No caso do Perfeito. Java, não, eu tenho que acessar eles através do índice. Tá. Então, se eu tenho de 0 a 10, né, de 0 a 9, 6, 10 elementos, eu só consigo acessar o 10º elemento se eu usar lá o índice 9, por exemplo, né? Sim. Então, Não, tá, tá. então, uma das coisas que os alunos lá, né, as pessoas confundem muito quando eu coloco ali, né? Por exemplo, int sample igual a new int 10, aí o cara coloca lá posição 10, tá errado. É 9. Ele tem 10 elementos, não é posição 10. Sim, 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 sim. Então, essa declaração funciona como uma declaração de objeto. A variável sample contém uma referência à memória alocada por new. Essa memória é suficientemente grande para conter 10 elementos do tipo int. Como ocorre Uhum. com os objetos, é possível dividir a declaração anterior em duas, por exemplo, int sample, sample e carrega um array de 10 itens do tipo int. Nesse caso, quando sample é criada, ela não referencia nenhum objeto físico. Só após a segunda instrução ser executada, sample é vinculada a um array. Um elemento individual de um array é acessado com o uso de um índice. Um índice descreve a posição de um elemento dentro de um array. Em Java, todos os arrays têm zero como índice de seu primeiro elemento. Já que a variável sample tem 10 elementos, ela tem valores de índice que vão de 0 a 9. Para indexar um array, devemos especificar o número do elemento desejado inserido em colchetes. Portanto, o primeiro elemento de sample é sample 0 e o último sample 9. Bom, até aí, né, não diferencia muito. A diferença é que ali eu não estou passando de fato o local da memória onde está o 0 ou o 9, mas sim a referência de onde eles se encontram. É isso aí. Que talvez também, ainda que use mais memória, faz ele ficar mais rápido, porque ele lida apenas com números, né, um número de memória, um número. Aí não fica rápido, não. O bicho é pesado. É, tá bom. Demonstra um array unidimensional. Class, array demo. Então, public static void main string args. Int sample igual a new int 10. Aí ele cria uma variável int i, um contador. Para i igual a 0 até i menor que 10, i igual a i mais 1. Tá. Aí ele faz sample i igual a i. Carrega em i. Aí aqui ele faz outro contador. Então aqui ele inicia o array. E aqui Uhum. ele printa o array usando o índice. É, o int sample igual a new ali que ele cria o array, certo? Assim, O não, então, for, aqui ele não, tá. aqui ele inicia o array. Ele inicializa o array. Foi isso que eu quis dizer. Coloca os Isso. valores de inicialização, né? Isso, ele inicializa o array de 0 a 9. E aqui está a saída. Fácil, Conceitualmente, né?
Sample 00, sample 1. Simples, né? Easy, 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 easy. So easy. So easy, so easy. Os arrays são comuns em programação porque nos permitem lidar facilmente com grandes quantidades de variáveis relacionadas. Por exemplo, o programa baixo encontra o valor mínimo e máximo do array nums, percorrendo o array com o uso de um laço for. Então, o que ele faz aqui? Class, mínimo, máximo. Público static void main string args. Cria o array com 10 posições para guardar int. Cria duas variáveis de instância locais do tipo int. Inicializa os 10 itens do array. Como é que eu falo? Cada um é um item. O item e mínimo e máximo igual a num 0. For int 1 até menor que 0. If nums e menor que mínimo. Mínimo carrega. Ah, tá. Aí ele vai fazendo aquelas track. Ufa. Jean, 8h30. Tá na hora da gente já... Por enquanto, né, Marcelo? Até aqui, por exemplo, esse coisa do uso da array e tal, tá numa forma muito passiva, né? Aham. Mas tá tranquilo para... Tá, aí eu acho que agora essa parte aqui eu vou dar uma passada nesses códigos Eu acho e... bom você testar esses códigos aí para ver, né? E Aham, aí, por exemplo, no caso aí, ele colocou um array, né? Colocar esse caso aí para descobrir o mínimo e máximo, né? sim, Né? sim. Eu E vou... aí tu pode trabalhar e ordenar esse array aí, colocar Isso, do maior para o menor, do menor para o maior, e exercitar isso aí. tá, beleza. Porque você usa, mas não muito, mas usa. Mas Array você... não, é importante. Isso aí são conceitos básicos de programação. A gente viu Isso. isso lá em estrutura de dados, né? Então eu posso... Na realidade, você usa dados o tempo todo, né? Aí é a forma que você vai organizar ele, né? E é manipular ele que, digamos assim, você ganha fluência, né? Na linguagem, manipulando esses tipos de dados que ele possibilita, né? Maravilha. Legal, cara. Jean, obrigado, cara, por hoje. E é isso. Quinta-feira, então. Quarta-feira, estamos nós de volta aqui, beleza? E na outra Falou, mano. semana. E na outra semana é aula com o Platão, hein? Tá, beleza. Aí vamos gravar a aula. Ixi, mano, Colocar sério. no YouTube. É lógico, bom. É dúvida. Se eu vou colocar no YouTube, eu não sei, mas que eu vou gravar, eu vou. Não coloca lá, não, entendeu? Tá bom? Grande abraço. Falou, maluco. Um abração aí. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. Andou bastante hoje aqui no Java. Foi legal, foi bom. Ah, e teve